Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Irmão e Irmã em Cristo. Meu nome é Carol Pinheiro e eu criei este canal para a gente falar sobre fé. E eu tenho um canal no Instagram que se chama 5 Propósitos, é o mesmo nome aqui do YouTube. Se você quiser me seguir, vou deixar aqui o arroba. Por lá eu falo todos os dias. No Reels eu converso com vocês mais de pertinho nos stories, então fique à vontade para me acompanhar por lá e para me acompanhar por aqui também. Bom, vamos começar com essa apresentação que não vai ser muito longa e eu quero falar um pouquinho de quem sou eu. Eu tenho 26 anos, sou mineira e eu estou passando por um processo de transição religioso que por muito tempo eu me furtei de expor por N motivos. E um deles era o pensamento limitante de que a minha experiência talvez não fosse proveitosa para outras pessoas. Mas há um tempo atrás eu fiz uma live aqui no YouTube, em um outro canal que fala sobre religião, e contando a minha experiência, eu recebi muitos relatos de pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Por isso, eu decidi me empenhar aqui neste canal para falar a respeito desse assunto. Eu venho de uma instituição religiosa muito afeita a usos e costumes, a guardar mandamentos, muitas vezes até mesmo judaizantes. E eu penso que, muitas vezes, as pessoas acabam não expondo a sua opinião por medo de ferir reputações. Mas eu penso que você proclamar a verdade, você questionar comportamentos com respeito, com gentileza, com carinho, assim como Paulo instrui a Timóteo, é necessário. Isso não é ferir uma reputação, isso não é desmerecer uma instituição. Na verdade, isso é fazer apologética, é trazer a verdade de Cristo à luz dos holofotes. Eu acho que isso é muito necessário porque a quantidade de pessoas que se sentiu perdida nesse momento de transição, que é mais ou menos o momento que eu também estou passando, passei, e a minha preocupação maior é que muitas vezes a pessoa está presa num sistema religioso, ela coloca aquele sistema ali como de fato uma ligação entre ela e Deus, o que causa diversos problemas. E por se frustrar com o sistema, sai dele e acaba caindo em outro sistema, ou religioso, ou o próprio sistema do mundo que acaba tragando as pessoas, ou como eu tenho ouvido vários relatos, pessoas que não encontraram na religião a resposta, acabaram indo para o ateísmo para encontrar as respostas que ele procurava. E isso me causa muita dor no coração. Por conta de constatar essa necessidade e de ter noção da minha responsabilidade de expor Cristo e também da minha consciência de fazer isso sem ferir ninguém, sem julgar nem machucar ninguém, e como o meu espaço lá no Instagram também é bem pequeno, porque são reels curtos, são stories curtos, eu decidi trazer para o YouTube conteúdos de relevância, coisas que eu gostaria de falar, devocionais, trazer para você também conteúdo para que você possa julgar a palavra, conteúdo bíblico, de uma maneira mais extensa, que eu possa falar mais livremente, que você possa ouvir acelerado, se você quiser. Então, esse é o meu objetivo aqui. Mais um detalhe. Significa que porque eu estou aqui falando com você diante das câmeras, com um canal formal no YouTube, eu sei mais do que você? Não! Existem pessoas que sabem até muito mais do que eu, mas não têm familiaridade com uma câmera, não gostam de falar em público. Eu conheço N pessoas que sabem muito mais que eu de evangelho, de exegese, de interpretação, de línguas, enfim, de N assuntos. O que eu quero aqui não é ser suprassumo do conhecimento. Eu quero simplesmente compartilhar com você
verdades que eu recebi do Espírito Santo e que transformaram a minha maneira de me relacionar com Deus. Para quem ficou curioso e quer saber de onde eu vim, para também se familiarizar com o meu assunto, eu venho de uma instituição bastante conhecida no Brasil. Se eu não me engano, hoje já é a segunda maior em número de membros, mas também é uma igreja que vem sofrendo um grande êxodo por conta, muitas vezes, de se furtar de pregar o verdadeiro evangelho. Ela é conhecida como CCB e eu já fui questionada, inclusive, a esse respeito, mas por que citar o nome da instituição? Por que não criticar sem falar o nome dela? É muito simples. Primeiro, porque eu tenho a experiência dela. Se eu fosse testemunha de Jeová, se eu fosse mórmon, se eu fosse adventista, se eu fosse católica, eu estaria aqui falando para vocês com a perspectiva de alguém que viveu essa realidade. Mas eu vim da CCB, então eu tenho condição de conversar com vocês, de explicar, de falar da minha experiência dentro desse lugar. E segundo, porque se eu não cito o nome, fica uma coisa meio perdida, exatamente como eu disse. Cada pequeno nicho religioso tem os seus costumes, tem a sua maneira de pensar, tem até os seus jargões próprios, a sua maneira própria de falar, de andar, de um enxergar o outro, a forma como se relacionam as pessoas. E se eu não cito o nome, se eu não cito de onde eu vim, essa identificação se perde. Não tem como você saber do que eu tô falando, não tem como você se apropriar do que eu tô falando para aplicar nesse contexto específico. Então, só a título de exemplo, muitas vezes a própria Bíblia é lida com este filtro, o filtro desta instituição, desta religião. E existe muita interpretação errada, existe muita concepção errada a respeito do Evangelho, e é isso que eu quero falar aqui com vocês. Vou reiterar o que eu já disse lá no podcast, porque provavelmente muita gente que está aqui veio de lá. A minha intenção não é denegrir a imagem da instituição, a minha intenção não é ser crítica da instituição, mas criticar sim, num bom sentido, de colocar um senso crítico na mente das pessoas, para que elas possam ver as coisas, julgar por si mesmas e, o mais importante, julgar de acordo com uma correta interpretação bíblica. Então, se esse assunto te interessa, se você gostaria de me conhecer melhor, de saber mais sobre a minha experiência, de compartilhar comigo também a sua experiência, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e continue me acompanhando aqui no YouTube. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e vamos juntos nessa jornada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que a gente possa se encontrar muitas vezes aqui ainda para falar sobre fé, sobre religião, sobre evangelho e para exaltar a Cristo, que é aquele que retira as vendas dos nossos olhos e nos dá liberdade para servi-lo com alegria e com paz de espírito. Que a graça e a paz estejam no seu coração. Tchau, até a próxima!